E-oh, e-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E-oh, 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 e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Hoje com a presença de Samanta Medeiros, do coletivo As Virgínias. Bom dia, Samanta. Bom dia, Janice. Então, como é que começou, como é que surgiu esse movimento de vocês? Bom, o Virgínias ele surgiu primeiro enquanto um projeto de extensão da Uniriter. Então, ele surge a partir de um trabalho de faculdade, assim, foi um movimento impulsionado através de um trabalho. Na região da Uniriter, Zona Sul, tem uma parte muito grande de zona de prostituição. Então, esse trabalho ele foi voltado para as mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade. E esse trabalho, então, fez com que a gente se debruçasse a pensar como que era a vida dessas mulheres, pensando também em outras situações que aconteciam no território, né, como o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. E, a partir disso, então, a gente se reuniu com outras meninas da área da saúde. Né? Hoje, o Virgínias ele é composto por mulheres da psicologia e da enfermagem. Então, começou um movimento muito grande de pensar a saúde da mulher, né? A saúde da mulher em situação de vulnerabilidade, a saúde da mulher dentro da academia, fora da academia, na periferia, pensando bastante na região sul-centro-sul, que era a região que a Uniriter está situada. Né? Então, durante 3 anos, as nossas atividades ficaram voltadas para esse território. E lá a gente começou, então, a desenvolver ações como a oficina de saúde sexual para mulheres lésbicas e bissexuais. Foi uma oficina bem importante, assim, até hoje ela é uma grande marca do coletivo. Né? Desse evento, o que vocês tiraram? Assim, quais são as conclusões? Então, a partir dessa oficina, a gente percebeu o quanto de mulheres lésbicas e bissexuais ainda sofrem preconceitos nas consultas ginecológicas, né? Muitas são, por vezes, impedidas de fazer o CP, né, que é o citopatológico, em função de preconceito, né, falta de informação dos médicos. Então, acabam que muitas mulheres que fizeram parte da oficina não sabiam que precisavam fazer o CP, mesmo nunca tendo tido relações com homens. E vocês chegaram a fazer alguma sensibilização junto a esses médicos? Essa é uma contrapartida, assim, né, do nosso trabalho. Primeiro, a gente pensou, então, levar essa informação para essas mulheres. A gente está em processo de uma construção de uma cartilha
Nós fizemos algumas movimentações de formação, assim, né, não especificamente sobre esse assunto, mas pensando a saúde sexual de uma maneira geral e levando o tema da saúde da mulher lésbica e bissexual como temática, assim, também. A gente fez dentro do programa de saúde na escola, né, aí pensando numa formação com esses profissionais que atuavam dentro do PSE. Mas a ideia é que a gente consiga fazer uma formação de maneira mais ampla, assim, para que a gente possa disseminar essa informação. Me diz uma coisa, e lá na Uniriter, vocês são oriundas da Uniriter, né? Isso. E lá dentro da Uniriter, vocês chegaram a fazer algum trabalho com os estudantes, com os professores? Lá a gente fez essa oficina, fizemos uma roda de conversa também. Na verdade, o Virgínias, ele começa assim dentro da primeira semana de diversidade da Uniriter. Então, ele surge a partir de uma roda de conversa, assim, motivada ainda por aquele trabalho, né, pensando na saúde das mulheres. Depois dessa roda de conversa, a gente começa a pensar, então, o mês da visibilidade lésbica. E aí surge a oficina, surge uma outra roda de conversa também. Depois disso, nós começamos, então, a pensar em outras possibilidades de atuação. Sim. Nós entramos em contato com as Mulheres Mirabal, mulheres da ocupação Mulheres Mirabal, fizemos algumas ações lá, né, auxiliando no acolhimento da casa, pensando propostas com as crianças, né, e outras possibilidades que a gente poderia estar atuando. Chegou a ter uma oficina de saúde sexual lá dentro da Mirabal também. Eu fui convidada a falar em um momento representando o Virgínias, pensando sobre o aborto, né, o impacto da saúde mental, né, dentro dessa situação do aborto. Outras atividades, nós fizemos uma sensibilização em relação à violência doméstica. E o nosso último grande evento, assim, foi um evento sobre protagonismo feminino, em que nós discutimos as mulheres na política, as mulheres nas ciências, as mulheres e a maternidade, e isso dentro das profissões, né, mulheres e empreendedorismo, temas mais emergentes, assim. Vocês são bem ativas, né? Quantas componentes tem as Virgínias? Hoje nós somos em 2 psicólogas, 2 estudantes de psicologia e 2 enfermeiras. São bastante ramificações, né? Me conta, hoje vocês têm uma reunião, me fala sobre essa reunião. Então, hoje nós temos uma reunião da Jornada Lésbica, né? Sim. Então, o Virgínias está aí compondo a 6ª Jornada Lésbica Feminista e Antirracista. Então, nós temos uma reunião hoje, que é... Deixa eu pegar minha colinha 19h30, aqui. Às 19h30, no Ateneu, que fica na Lobo da Costa, 147. Então, nós estamos aceitando aí que as companheiras apareçam e venham compor com a gente. Sim. Nesse movimento que é muito importante. Qual é a pauta dessa reunião? Hoje, então, a gente vai discutir mais fortemente o ato do dia 29 de agosto, né, que é o dia realmente da visibilidade lésbica. Algumas companheiras novas vão estar na reunião, assim, né, alguns blocos, pensando como que a gente pode estar construindo esse movimento na rua também. Ele é uma jornada aberta. Como é que tem que se inscrever? Como é que vai ser o procedimento? Então, para participar das reuniões, é participar, né? É só chegar, mostrar interesse. As reuniões, elas não são formadas só por mulheres lésbicas, mulheres heterossexuais e mulheres bissexuais também estão compondo a jornada, né? A gente entende que esse movimento é importante, né? Já que a gente intitula a jornada como uma jornada feminista e antirracista. Então, sempre pensando, claro, que a visibilidade nesse momento é da mulher lésbica, né? Mas todas as mulheres estão ajudando a compor. Então, é chegar lá no Ateneu às 7h, né, 7h30, e participar da reunião, se envolver. A princípio, para as atividades que vão ocorrer dentro da jornada, a gente ainda não pensou como vai acontecer, assim, se vai ter uma inscrição ou não. A gente já tem algumas atividades planejadas, algumas com datas, outras a gente ainda está finalizando aí a organização. Vai ser aonde a jornada? Já tem um local definido? Não, ele não tem um local único. Vai ser um local único, tá. O movimento da jornada, ele vem muito também apoiado pela descentralização da Parada Livre, né? E aí quem puxa mais essa parte é a companheira que não pode estar aqui hoje, que é a Eloá. Sim. Né? Então, existe um movimento de descentralização que acontece na Lomba do Pinheiro,
O Virgínias, inclusive, vai estar presente numa atividade lá, levando essa oficina de saúde sexual que eu te comentei antes. Que dia é essa atividade que você está falando? Essa oficina de saúde sexual, a gente ainda está organizando a data. Sim. Né? Mas nós temos uma reunião da descentralização da parada, agora dia 25, essa semana, na parada 13 da Lomba. O que vai acontecer lá na Lomba? É uma atividade teórica, prática? Vai ter que tipo de atividade vai ter? Então, a proposta da descentralização da parada é que a gente possa levar a parada e pensar né, as visibilidades e as invisibilidades dentro da periferia também. Porque o que acontece? Muitas vezes as nossas atividades acabam sendo concentradas no centro de Porto Alegre, né, tanto da jornada quanto da Parada Livre e de outros movimentos mesmo, e acaba que a periferia fica por fora, né, realmente, dessas atividades. Então, a ideia é que a gente possa descentralizar e multiplicar esse movimento. Né? Então, a jornada está apoiando essa movimentação, levando algumas atividades da jornada lésbica para a descentralização. Temos 3 atividades. Hoje, uma reunião da jornada de tarefas, de atividades, de definição de atividades. Isso. Dia 25, na Lomba do Pinheiro. Diz onde é exatamente na Lomba do Pinheiro? É na Parada 13. Eu vou ficar te devendo o endereço certinho, mas é na Parada 13 da Lomba. E a outra atividade é da jornada, que vai ter dia 29 de agosto. É isso, dia 29 de agosto nós teremos o ato. Né? A princípio, nós temos como atividades assim, da jornada já previstas. Sim. Essa oficina de saúde sexual, que vai compor, então, a descentralização da parada. Nós estamos planejando também um cine-debate, que ainda está sem data definida. Nós vamos ter o Sarau das Minas, que é um sarau que já acontece em Porto Alegre, e aí com uma edição, né, de visibilidade lésbica. Esse sarau ele vai acontecer dia 30 de agosto, no Fora da Asa, ali na Cidade Baixa. Nós vamos ter também um sarau e uma feira, que vai acontecer no dia 24 de agosto, que é apoiado pelo NUDES, né, do Sintrajuf, que é puxado pela companheira Ana Nayara. E dia 29 nós encerramos a jornada assim, com o grande ato. 24 a 29, então. Isso. Na verdade, nós temos essa outra atividade no dia 30, né? Mas, a princípio, a nossa concentração maior fica ali no dia 29, no ato. O que vocês têm dia 30? Dia 30 é o Sarau das Minas. Ah, Sarau das Minas. Isso, a edição lésbica. Tá. E agora eu gostaria de saber contigo, assim, qual a importância dessa jornada para a lesbilidade? Bom, essa jornada, ela, no momento em que a gente está, assim, de desmonte das políticas públicas, né, de ameaça às políticas públicas, ao Sistema Único de Saúde, várias questões em relação às mulheres e às mulheres lésbicas, a gente acaba ficando numa vulnerabilidade muito maior. Né? Então, pensar a jornada lésbica em 2019 é um movimento muito grande de resistência, né? Sempre foi, mas é um movimento muito grande de resistência, e pensar ela enquanto organização feminista e antirracista é muito importante. O nosso mote, né, o que guia a nossa jornada hoje é pensar que visibilidade é essa, né? A nossa frase de efeito, digamos assim, é sapatão, que visibilidade é essa? E é justamente isso, pensar de quem a gente está falando, para quem a gente está falando, de onde a gente está falando, né? Então, por isso que é importante também pensar que a gente vai estar falando no centro de Porto Alegre, mas também vai estar falando na periferia. Então, a gente vai estar falando para as mulheres lésbicas que estão na região mais central, mas também vai estar falando para as mulheres lésbicas periféricas. E o mais importante, né? São todas essas diversidades, são todas essas possibilidades de existir enquanto mulher lésbica que vão estar falando para todas essas lesbianidades também. Samanta, me diz assim, uma coisa em termos pessoais. Como é que foi a tua opção sexual? Como é que ocorreu? Então, o meu processo de descoberta ele aconteceu durante a faculdade, assim. Foi um momento de descoberta, assim, né, de perceber qual que era realmente o meu desejo, o que eu queria. Foi um momento de muito autoconhecimento, assim, né, porque para passar por esse processo de afirmação, a gente precisa ter uma rede de apoio bem grande, assim, né, ou pelo menos estar nesse movimento de criar essa rede de apoio. Eu tive essa rede de apoio muito fortemente com as minhas amigas, e depois com a minha família, no momento em que eu resolvi expor isso para a família.
Então, foi um momento, assim, um pouco turbulento no início, mas que hoje está bem... Sedimentado. Bem, é isso. Está bem tranquilo. Como é que nós estamos de tempo, Jefferson? 11h15. E vamos falar sobre lesbilidade. Por que lesbilidade? O lesbianismo não acontece mais, não é a mesma coisa? Por que a opção por esse termo? Então, o lesbianismo ele foi retirado assim como o homossexualismo, né? Uhum. Porque durante muito tempo a homossexualidade e a lesbianidade era vista como doença. Então, só em 1990 a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, retirou a palavra homossexualismo de dentro dos livros, né? E portanto, começa a se enxergar a homossexualidade não mais enquanto doença, e sim como um processo de existência, né? Como uma afirmação de uma possibilidade de existir. E, por consequência, a gente acaba falando bastante em homossexualidade, não tanto em lesbianidade, né? Mas, por consequência, sendo o termo homossexualismo retirado, né, dessa categoria de doenças, a lesbianidade, então, também passa a ser chamado, né, sem esse sufixo ismo, que é um sufixo que remete à doença. Então, por isso, é importante que a gente afirme e reafirme, né, a nossa orientação sexual enquanto lésbica, enquanto gay, enquanto bissexual, enquanto... enfim. Me diz uma coisa, como é que foi a reação da tua família quando falaste? O primeiro momento foi um susto, assim, ninguém esperava, né? A princípio, eu tive um período de vida, assim, de existência heterossexual. Então, foi uma surpresa em relação a isso, né? Acho que o início ele sempre é tomado por algumas dificuldades, assim, né? Nesse sentido de compreender, assim, né? O que está acontecendo, o que vai ser diferente, né? É o luto de uma vida pensada, assim, né, pela família, porque a gente está num sistema muito heteronormativo. Então, a gente nasce e cresce dentro desse sistema e, por vezes, as pessoas acreditam, né, que por tu ser uma mulher, tu vai casar com um homem, tu vai ter filhos, tu vai trabalhar, enfim, existe todo um percurso de vida heterossexual a ser seguido, né? Isso não só em relação às mulheres, em relação aos homens também, os homens gays também né, passam por essa situação, mas as mulheres eu acredito que ainda passam por essa situação de uma maneira mais forte em relação ao machismo, né? Sim. Então, existiu esse susto, assim, nesse primeiro momento, né, de, bom, tanto meu quanto da minha família, né, de bom, que vida que é essa agora, né, que eu estou construindo, que não é mais essa vida dentro desse sistema heteronormativo, né, porque, enfim, pensar um casamento, pensar uma maternidade fora da heterossexualidade é um grande movimento de resistência, né, que por vezes assusta, né, porque isso é peitar uma posição que é difícil de ser peitada, né? Porque vem com inúmeros preconceitos, né, externos, vem com inúmeras adversidades. Então, foi um processo... É um processo ainda, né? Que Sim. Está sempre em construção e desconstrução. Então, primeiro, houve o meu movimento de desconstrução e de entender, né, como que a minha vida ia ser construída a partir desse momento, né, a partir do momento em que eu estava me afirmando enquanto mulher lésbica. E aí, então, esse meu movimento de construção possibilitou a desconstrução de algumas ideias e pensamentos da minha família, para que hoje a gente possa construir juntos uma nova família e pensando também uma criação para as próximas gerações menos heteronormativa. E em relação aos amigos, como é que eles reagiram? Bom, eu tive algumas amigas que estiveram comigo, né, e ainda estão. Algumas outras amigas, infelizmente, foram se perdendo assim no meio do caminho, né? Porque existe assim um fetiche muito grande, né, dentro da existência lésbica, tanto em relação aos homens, né? Os homens fetichizam muito a existência lésbica. E, por vezes, se tem uma... Não sei se a gente pode chamar também de fetichização, assim, mas se tem uma crença de que
uma mulher lésbica, né, dentro de um banheiro, por exemplo, né, com outras mulheres heterossexuais, pode acabar querendo flertar ou, enfim, né, se insinuar para outras mulheres, porque a homossexualidade, apesar de ter sido retirada desse parâmetro de doença, por vezes ela ainda é vista como algo da perversidade, né, como algo que é do campo daquilo que é... Me faltou a palavra agora. Mas como algo vulgar, assim, né? Sim, como sim. algo que pode estar sempre se insinuando, assim, né? E não é, né? Não é assim que funciona, né? As mulheres lésbicas, enfim, merecem esse respeito, assim, e é necessário que a gente pense sobre isso também, assim. Então, algumas amigas eu sinto que se afastaram assim durante esse processo, outras voltaram depois, algumas ainda não tenho muito contato. E acho que faz parte, né, do processo de cada um. Algumas pessoas conseguem assim, desconstruir, outras pessoas não. Aceitam, né? Como é que é esse processo de fetiche em relação às lésbicas? Me explica melhor. Bom, as mulheres lésbicas, elas são bastante fetichizadas, assim, né? Então, eu acho que são violências bem diferentes, assim, né? Que se a gente for pensar os homens gays. Porque não que nós não sofremos agressões físicas ou, né, ou situações de violência física. Nós sofremos também. Mas nós temos essa violência diferenciada, porque além de sermos LGBTs, nós somos também mulheres, né? Então, o machismo que está presente essa ideia de que a mulher deve ficar com um homem, de que é quase que uma ofensa, né, para um homem, uma mulher estar com outra mulher. E acho que por isso é tão importante a gente afirmar assim, a nossa existência enquanto sapatão, enquanto mulher lésbica, pensando que dentro de uma cultura, né, que nos diz que a gente deve ficar com um homem e que nós mulheres devemos ser rivais, né, e não companheiras umas das outras, acredito que a lesbianidade e o movimento sapatão ele se torna ainda mais revolucionário quando a gente pensa que ele existe e resiste dentro desse cenário. E assim, a nossa sociedade é muito machista, né? Uhum. Então, como é que os homens veem, fora o fetiche, existe uma relação, independente do fetiche, também existe vamos dizer, como é que eu vou dizer? Uma rejeição ao lesbianismo, né? Como é que tu vê isso aí? Bom, existe um movimento de rejeição bem forte, realmente, assim. Pensando dessa forma assim, que eu vinha te falando, né, da questão do fetiche, existe um movimento de muitas mulheres lésbicas e bissexuais acabam sofrendo algum tipo de violência, como o estupro corretivo, né, que é um estupro na tentativa de corrigir, né, entre muitas aspas, porque não existe uma correção, né, a gente, de novo, faço esse enfoque, a gente não está falando de uma doença ou de uma opção. Então, existe esse movimento de tentar corrigir a sexualidade de uma mulher. Então, se acredita, né, dentro desse pensamento do estupro corretivo, de que essa ação faria a mulher, então, se tornar novamente, ou se tornar pela primeira vez, enfim, heterossexual, né? É uma violência bastante grave, assim, que ainda existe, a gente precisa pensar e falar muito ainda sobre isso. E é um estupro que geralmente é, né, realmente direcionado, é uma violência muitas vezes específica para mulheres lésbicas, que são, enfim, mulheres que expressam sua sexualidade e seu amor com outras mulheres. Tu saíste de uma relação individual, por exemplo, e partiste para o coletivo. Como é que foi essa tua conscientização da necessidade do coletivo em nível de sobrevivência, em nível de conhecimento? Uhum. É bem interessante assim tu falar, porque eu penso, por várias vezes eu já me perguntei como que nasceu assim o meu processo de conscientização política, né? E eu acho que ele
começou antes de eu me perceber enquanto mulher lésbica e afirmar isso, mas ele surge assim de uma maneira muito diferente depois desse processo de afirmação, porque a partir do momento em que eu decidi, né, passar por esse processo de afirmação e peitar essa posição, né, dentro e fora de casa, a rua acaba me vendo de uma maneira diferente, né? Então o meu corpo, ele não é mais um corpo que está sendo expresso, né, enquanto um corpo de mulher heterossexual, né? Ele é um corpo sapatão na rua, né? E existe uma diferença, né? Não que uma mulher heterossexual não sofra violências na rua, obviamente que sofre, mas um corpo sapatão na rua é diferente, né? Existe Qual é a diferença? uma mulher heterossexual na rua, ela sofre muito com o machismo, né? Com piadinhas, enfim, comentários, né? Por vezes agressões, assédios. Uma mulher lésbica na rua, ela sofre com o machismo e com a lesbofobia também, né? Então, principalmente se está com uma companheira, né, do lado, de uma forma que a sua sexualidade fique mais evidente, né, naquele momento. Então, esse processo de conscientização política que eu estava te falando, ele começa mais fortemente depois do meu processo de afirmação. E aí, muito por ver, assim, né, como que o meu corpo é percebido na rua a partir desse momento, como que as pessoas começam a perceber a minha existência, que direitos que eu tinha e que eu não tenho mais, né, porque eu tive um relacionamento heterossexual, assim, então eu tive essa vivência de conseguir andar na rua tranquilamente de mãos dadas, né? E essa tranquilidade tu não tens hoje? Essa tranquilidade eu não tenho mais. Como é que é isso? Explica o processo. Bom, esse processo é um processo bem difícil, assim, né, e doloroso, de tu perceber que andar na rua de mãos dadas, né, com a pessoa que tu gosta, que tu ama, é, na verdade, uma situação em que, por vezes, te deixa vulnerável, né, a possibilidade de agressão de qualquer tipo. Eu vejo ali, por exemplo, na Cidade Baixa, eu vejo vários casais de meninas, mas não vejo isso refletir nas outras áreas da cidade. Como é que acontece? Tu observa isso também? Sim, eu acredito que a Cidade Baixa ainda é um local bastante concentrado, assim, né, do público LGBT, embora eu acho que não mais tão seguro quanto já foi, assim. Por que tu achas que não tem segurança? Eu acredito que no momento, assim, viver, né, no Brasil enquanto pessoa LGBT não é mais tão seguro quanto... Foi seguro? Já foi um pouco mais seguro do que é hoje, né? Eu acho que nunca chegamos no momento de segurança total. Que tipo de situação tu acha que pode ser, dependendo dessa falta de segurança? Eu acredito que a gente ainda precisa pensar políticas públicas, né? Eu acho que a gente ainda precisa pensar e refletir sobre esse movimento de criminalização da homofobia, né? Que foi um avanço, assim, em algum sentido, mas que a gente precisa pensar e refletir, assim, as reverberações disso. Acredito que a gente ainda precisa pensar nas pessoas LGBTs que são expulsas de casa, né, e que ficam em situações mais vulneráveis em relação a isso. Não tem apoio de ninguém, né? A gente ainda precisa pensar na existência das mulheres transexuais e travestis, por exemplo, né, que também é uma população bastante vulnerável. E existe, por exemplo, existe muito abrigos, né? Existe abrigos para LGBTs, lésbicas que ocupam a cidade? Existe algum tipo de abrigo para essas pessoas em caso de necessidade? Aqui em Porto Alegre eu não conheço nenhum. Eu acredito que não exista. Sim. Né? Nós temos tem notícia de outros lugares? Em São Paulo eu sei que existe um local, agora eu não vou me lembrar o nome, mas até bem pouco tempo assim, ele estava circulando bastante fortemente na mídia, porque estava com alguns problemas, inclusive, de precisar de se manter assim, né, existindo. Eu sei que a ocupação Mulheres Mirabal acolhe mulheres independente da violência, assim, sim, né? Sim. Então é uma possibilidade talvez para mulheres lésbicas e bissexuais e transexuais, mas um lar que seja especificamente para pessoas LGBTs eu desconheço, eu acredito que não exista.
tu tá devendo a lista, que vão nos cobrar a listinha das entidades. Sim, é verdade. Então, vamos... Deixa eu achar aqui. Tempo, Jefferson. Agora é 11h30. Então, afirmando aqui, então, que está compondo, né, neste momento, está organizando a Jornada Lésbica, o Ateneu Libertário, COLEP, Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, Coletivo Virgínias, Grupo Luana Muniz, LBL, né, que é a Liga Brasileira de Lésbicas, a LES, que é uma festa que acontece aqui em Porto Alegre só para mulheres, a Marcha Mundial de Mulheres, o Nuances, o NUDES, a UBM, a ONG Outra Visão, a Rede Sapatá, o Sarau das Minas, o Coletivo LGBT Comunista e também o G8 Generalizando. Lista novamente para as pessoas que estão nos assistindo terem noção de se o seu grupo está no pertencimento ou não. Então, vamos lá, de novo. Ateneu Libertário, né, que é o local que ocorre a nossa reunião. Uhum. A COLEP, o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, o Coletivo Virgínias, o Grupo Luana Muniz, a LBL, que é a Liga Brasileira de Lésbicas, a LES, com a festa, né, Les Girls, a Marcha Mundial de Mulheres, o Nuances, o NUDES, a UBM, a ONG Outra Visão, a Rede Sapatá, o Sarau das Minas, o Coletivo LGBT Comunista e o G8 Generalizando. Tá. Vamos conversar mais um pouquinho sobre o teu grupo Praças Virgínias. Uhum. Vocês foram criadas dentro da Uniriter. Como é que foi a aceitação da Uniriter, uma universidade privada, em relação ao grupo de vocês? Olha, nós fomos muito bem recebidos. Assim, nós tivemos apoio de diversos professores para construir esse projeto, né? Ele foi uma ideia que surgiu das estudantes, mas que foi fortemente apoiada por professores e que sem esses professores a gente com certeza não teria esse projeto. E bom, a gente teve uma aceitação bem grande, assim, acredito que pelas pautas que a gente levantou lá dentro, assim, né, que são pautas bastante políticas, assim, a gente teve realmente um apoio bastante grande, tanto que hoje nós estamos tentando aí no nosso movimento de se tornar independente, se autogestionar, né, com uma nova proposta, mas estando muito gratas por tudo que a Uniriter nos fez, assim, e ainda parceiras em alguma instância. Vocês estão pensando em sair da Uniriter, ter uma sede, uma coisa assim? O que acontece, né? A maioria de nós se formou. Sim, né? Estamos... Meio que terminou, né? De certa forma. Então, nós acabamos seguindo, né, alguns outros caminhos, assim, né, focando cada uma na sua vida profissional. E agora nós estamos, então, nos reorganizando e buscando mesmo uma proposta diferente, uma proposta de coletivo, né, de pensar como ampliar as nossas ações. Para que lugares a gente quer levar, né? A gente está nesse movimento de se redescobrir. Nós temos algumas ações programadas agora, né? Como essa oficina de saúde sexual da Lomba, que eu falei no início. Nós temos uma outra ação que vai acontecer dia 3 de agosto, junto com o movimento social Morador de Rua Existe. Explica um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto é um projeto que uma das meninas que faz parte do Virgínias, ela é uma das organizadoras do projeto. Então, ele é um projeto que busca, né, fazer ações e sensibilizar, então, para essa questão da população em situação de rua. E o Virgínias entra dentro dessa ação do 3 de agosto, pensando a situação das mulheres na rua, né? Então, a gente vai, nesse primeiro momento, fazer um acolhimento, né, em relação a essas mulheres, pensar como está a questão de saúde, né, se estão conseguindo acessar o posto, se estão, né, com exames em dias. Algumas mulheres, a gente tem notícia, em função do morador de rua existe, né, de que estão grávidas, então a gente precisa... a gente quer oferecer possibilidades de rede, né, de que essas mulheres tenham o acesso garantido à rede de saúde.
Vocês conseguiram mapear essas mulheres, identificá-las? Como é que vocês fazem? Ou é um trabalho assim, aleatório? Quem estiver na rua naquele momento, como é que vocês fazem? Então, essa nossa primeira entrada, né, nesse tema específico, ela se dá muito através desse projeto do Morador de Rua Existe. Esse projeto ele já é bastante conhecido, inclusive, pela população em situação de rua. Então, já existe uma população que acessa esse projeto, que sabe quando as ações ocorrem, né, onde ocorrem. Então... Vocês se juntaram a ele? Isso, nós nos juntamos a ele, né, em função dessa nossa companheira, que está também na organização do Morador de Rua Existe. Eu quero relembrar, porque eu achei muito importante essa participação da universidade, porque nós falamos inicialmente que eles forneciam sala, auditório, que vocês precisavam, eles ativavam para vocês. Isso é muito importante, porque como é que são os espaços dessas outras instituições, dessas outras entidades aqui em Porto Alegre? Bom, de fato, assim, foi bem importante para nós, né, começar na Uniriter. Eu acredito que a gente ainda tenha um vínculo bom, assim, o suficiente para, talvez, em algum momento, poder usar esse espaço novamente. Hoje nós estamos também em outros espaços, né, pensando eu e outras meninas que já estão formadas. Então... a nossa articulação agora ela também está ocorrendo junto com esses movimentos sociais, junto com outros lugares que tenham essa proposta bastante política também, né, que pensam essa questão da saúde da mulher, da saúde LGBT, e que possam estar nos recebendo. Então, o nosso momento agora também é de mapeamento em relação a isso. A tua formação é psicologia. Isso. E tu está fazendo um trabalho específico com relação a essas mulheres ou é um trabalho independente, vamos dizer? O meu trabalho em relação às mulheres hoje, né, ele está bastante focado dentro do Virgínias, assim. Então, a minha... né, tem, enfim, outros trabalhos que eu faço, mas voltado especificamente para essa pauta, ele está dentro do coletivo Virgínias. Sim. E as outras meninas, vocês estão pretendendo ampliar o grupo, ativar na própria Uniriter mais pessoas? Vocês fazem uma sensibilização para que outras pessoas participem do grupo ou vocês são um grupo fechado? Não, na verdade, nós começamos assim com um grupo até maior e mais diversificado do que ele é hoje. Assim, né? Nós já tivemos meninas, por exemplo, da arquitetura e de outras áreas que não da saúde dentro do grupo. E que foi bastante importante, assim, né? Mas, enfim, hoje nós somos, por coincidência ou não sei, nós somos todas mulheres e da área da saúde. Né? Como a gente está nesse movimento de se reorganizar, esse é um momento que a gente está olhando muito, né, para dentro do coletivo, mas, né, com certeza temos a intenção de expandir em algum momento. Vocês existem há 4 anos. Dá para olhar para trás assim, bom, a gente evoluiu, a gente progrediu, ou houve retrocessos? Me explica um pouco. Eu penso que com certeza assim, evoluímos. Acho que todas amadurecemos de alguma forma. E o Virgínias, como eu te falei antes, ele amadureceu muito assim, depois dessa oficina de saúde sexual, que foi bastante importante, assim, né? Porque apesar do Virgínias ele se debruçar bastante para a saúde da mulher de maneira geral, né? Pensando também a mulher heterossexual, ele ficou bastante reconhecido em relação a essa oficina, porque a partir dessa oficina a gente se identificou. Foi um marco. Foi um divisor de águas quase, né? Porque a partir dessa oficina a gente identificou uma carência, assim, né? Em relação à informação das mulheres lésbicas e bissexuais e também uma carência em relação né, a própria forma como essas mulheres recebem atenção, né? Então, os profissionais mesmo, né, precisando repensar, talvez, algumas ações. E vocês estão abertas a... Vocês já tiveram outras meninas de outras áreas, né? E vocês atualmente estão abertas ou vocês vão seguir na área da saúde? Uma opção de vocês seguir na área da saúde? Acontece que muitas das nossas ações são voltadas para a área da saúde, né? Porque é a área em que todas estamos nesse momento, assim. Então, acaba ficando com um viés muito forte. Né? Mas nós desenvolvemos outras ações também, como essa última, dentro da Uniriter ainda, em que nós propusemos debates. Né? E, enfim, de alguma forma, eu também acredito que propor esse debate também é pensar saúde de alguma forma. Né? Acho que está tudo meio que relacionado.
mas, sim, acho que outras áreas e pensar outros campos para o Virgínias com certeza seria Mas importante. uma coisa, que políticas públicas tu acha que deveriam ter em nível de Porto Alegre? Bom, eu acho que as políticas públicas que a gente tem hoje assim, já são, né, conquistas bem importantes, mas penso que a gente precisaria fazer né, trabalhos como esse que o Virgínias está fazendo e que outros lugares estão fazendo, para pensar, né, primeiro o que de fato, né, a população LGBT e o que de fato as mulheres estão precisando né, e demandando nesse momento. Esse levantamento já foi feito das necessidades? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Penso que ele precisa ser feito, né? E na verdade eu acho que ele precisa ser constantemente pensado. Sim. Né? E tu acha assim, Porto Alegre está muito carente? Ou tu tem essa visão de Porto Alegre e outras cidades? Como é que está o movimento? Então, eu acho que a gente tem vários avanços, assim, né, em algum sentido. A gente está num momento, eu acho, de alguns retrocessos, assim, né, e tentando impedir outros. Mas acredito que esses movimentos de resistência, assim como a Jornada, assim como o Coletivo Virgínias e assim como os outros coletivos que estão organizando a Jornada também, são movimentos que são essenciais para esse momento, assim. Esse momento atual político faz com que os movimentos se unam mais, se agreguem mais, sejam mais perseverantes, tu achas? Eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que sim. E estar participando da jornada, né, com outras companheiras que estão na luta há mais tempo do que eu, né, e me sentir muito privilegiada, muito orgulhosa de estar lá compondo com essas mulheres. E me faz assim ter uma esperança de que a gente, né, ainda tem campo e rede para lutar junto. Uhum. E em relação à jornada, qual é a tua expectativa? Olha, as minhas expectativas estão bem altas, né? Eu acredito que a gente está fazendo um trabalho muito bonito, né? Estamos todas bem articuladas, assim, as companheiras estão todas articuladas. Nós temos companheiras que estão organizando a jornada pela primeira vez, como eu, e companheiras mais antigas também. Então, está sendo uma troca de experiência e de vivências bastante grande. Eu acho que isso está proporcionando uma diversidade para a jornada que vai torná-la bastante rica. Jefferson, como é que a gente está de tempo? 11h42. Ótimo. Eu queria, assim, que tu passasse uma mensagem, olhando para aquela câmera lá, para todas as lésbicas que estão nos assistindo. Que difícil essa, hein? Deixa eu pensar. Bom, eu penso que esse momento assim, político em que a gente está passando é um momento de estar ainda mais, por mais que exista um medo, né? É um momento de estar ainda mais com quem a gente ama, né? Estando com quem a gente ama e com quem a gente se sente bem e amado no momento. Então, em alguns momentos, assim, quando eu faço falas em alguns lugares, as pessoas me perguntam, né? É preciso sair para a rua a todo instante? Bom, eu acho que sair para a rua é muito importante, mas tem momentos em que a gente não consegue, né, sair para a rua e que a nossa luta acaba sendo de outra forma. E isso não torna ela menos importante, né? Que bom que existem companheiras que conseguem sair para a rua e fazer essa luta, né, e estar fazer essa frente. Mas eu penso que a nossa maior luta no momento é continuar existindo, né? Então, para a gente continuar existindo, a gente precisa estar do lado de quem a gente ama, a gente precisa se cuidar, e a gente precisa entender quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, e principalmente saber, né, com quem a gente pode ir. Agora eu quero que tu faças um chamamento para os 3 eventos que tem, tá? Tá bem. Então, retomando. Hoje nós temos uma reunião organizativa da jornada, que vai acontecer às 7h no Ateneu, na rua Lobo da Costa, 147. Na quinta-feira, nós temos uma reunião de descentralização da parada,
né, que é um movimento que também está ajudando a compor a jornada. Então, essa reunião é dia 25, né, na Lomba, na Parada 13. Estão todas convidadas. E vou aproveitar também e fazer uma chamada, né, para dar visibilidade aí à ação dos moradores de rua, a ação do projeto Moradores de Rua Existe, que vai acontecer no dia 3 de agosto, junto com a ação do Virgínias, entre as 13 e 4 horas da tarde, na Otávio Rocha, ali, que é onde ficam concentradas as ações do projeto. Fizemos todas as nossas pautas, as nossas agendas. Samanta, eu gostaria de agradecer a tua presença. Gostaria que tu fizesse uma consideração final de toda a nossa elaboração do nosso programa. O quão é importante para vocês terem um canal aberto, como é a Rádio Web e o programa Mimimi Cultural. A gente está disponível para todas as outras colegas que quiserem vir, inclusive outras viriam e não vieram por problemas de saúde e de trabalho. Mas, assim, nós somos de portas abertas, né? Um microfone aberto para vocês. Então, mais próximo da jornada, vocês podem vir aqui para divulgar e tudo. Queres dar uma última fala? Claro, com certeza. Eu queria agradecer primeiro as minhas companheiras, assim, né, que estão organizando a jornada junto comigo, então todos esses coletivos que eu falei. Agradecer a companheira Ana Nayara, né, que fez essa ponte para estarmos aqui hoje. E, enfim, agradecer ao espaço daqui da EO, ao teu espaço, Janine, né, Janice. Por ter nos recebido, né? Que é muito bom saber que os movimentos sociais, né, ainda podem contar com um jornalismo e uma mídia que é comprometida, né, com os movimentos sociais também. Então, isso é, de fato, muito importante para nós. Então, nós agradecemos a Samanta Medeiros e nós agora vamos dar a pauta da semana que vem. Vai ser sobre o OAP. O OAP, o Orçamento Participativo, está completando 30 anos. O que está sendo feito em termos de OAP atualmente? Então, vai vir o Felisberto Luigi e o Adroaldo Barbosa, que são 2 conselheiros, e a Alice Martins, da Ocupação Baronesa do Gravataí, que vai nos dar uma posição de como está a ocupação, depois que derrubaram a casa e tudo. Vamos ver que rumo eles tomaram, que lugar da cidade eles foram morar, que tipo de política pública foi destinada a eles. Muito obrigada e até o próximo Mimimi Cultural.